Já estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando hoje sobre esse tema, no mínimo interessante, não é? Polêmico, realmente curioso e que desperta muito mais do que respostas, não é? Desperta muitas perguntas e a cada nova resposta ou formulação da mesma vão surgindo outras perguntas, mas isso é muito bom e eu quero realmente agradecer a oportunidade de termos esse espaço aqui na TV Canção Nova para debatermos um tema como este, não é verdade? E você que está em casa, com certeza deve estar concordando com a gente. Estamos no nosso terceiro bloco, ele vai ficar um pouquinho menor porque tivemos que alongar os blocos anteriores, mas aproveitar aqui o Frei Antônio Moser para uma pergunta fundamental. Inclusive, o Frei Moser trabalha isso naquele seu livro que ele citou aqui no segundo bloco, O Enigma da Esfinge, não é? A sexualidade humana, e ali pelo capítulo 6 trabalha justamente esse tema. E o tema é esse: como trabalhar pastoralmente as pessoas homossexuais, ou hoje, como se convencionou chamar, homoafetivas. Mas antes do Frei, eu quero perguntar aqui à doutora Ana o seguinte: ô doutora, realmente o que a gente percebe é que em meio a toda essa movimentação, e o Frei Moser chamou bastante atenção disso no segundo bloco, aqui ao finalzinho, acho que vale a pena a gente retomar aqui no terceiro bloco, que por trás dessas luzes todas você tem algumas trevas, ou seja, por trás dessa aparente boa vontade você tem um certo movimento, uma certa militância, gente patrocinando um tipo de coisa que aparentemente é bom, obviamente, mas que tem elementos também que não são tão bons assim. O que a senhora diria desse lobby, portanto, o nome que se convencionou usar, mas desses patrocínios, dessa militância, para impor um pouco na força aquilo que deveria fluir mais de forma natural, de forma mais conversada, dialogada? Na perspectiva jurídica, o lobby, né, as manifestações homoafetivas, elas vieram muito em função de seguidas decisões que não consideravam uniões homoafetivas como tipos de família. E isso acabava marginalizando muito aquele, por exemplo, que tinha uma vida em comum durante 30 anos, o companheiro faleceu e ele ficou sem qualquer direito. Então, a militância veio para tentar reverter a situação, para tentar se fazer compreender que aquela união entre pessoas do mesmo sexo também era um tipo de família. Então, na perspectiva jurídica, essa militância ela veio de forma salutar. É claro que quando nós estendemos essa questão para a sociedade e aí interesses outros subjacentes, e aí eu diria, eu concordo com o Frei, na medida em que não se trata apenas de uma questão dos direitos homossexuais, mas dos direitos de uma forma geral, que as manifestações devem ser as mais genuínas possíveis, né? Mas quando pode haver aí interesses outros, nós temos certas dificuldades. Mas o histórico do lobby jurídico, vamos chamar assim, da questão homoafetiva, foi um lobby salutar para tentar mostrar para a sociedade e para convencer o julgador de que aquela relação era um tipo de família e que, por isso, deveria ter direitos de família, não direitos, por exemplo, de uma sociedade de fato. Como se eu e o Frei resolvêssemos comprar juntos uma bicicleta, nós formamos uma sociedade de fato. E aquelas uniões de 30 anos, 20 anos, 10 anos, que de fato vivenciaram uma família, estavam sendo tratadas dessa forma, como uma questão comercial. E era isso que essas manifestações buscavam reverter. Tá certo, vamos colocar um outro elemento na conversa aqui, diga, Frei. Não, eu digo com direitos e também obrigações. Claro. Vamos colocar um outro elemento na conversa aqui, porque a senhora chamou a atenção do termo família, que é um termo bastante complexo. Porque nós fomos às ruas e perguntamos às pessoas, e vamos acompanhar agora. E aí, o que você acha da adoção de crianças por parte de pessoas, de casais homossexuais? Vamos ver o que as pessoas responderam. Na minha concepção, acho que não. Porque é uma coisa assim meio complexa assim, né, para criança depois na fase adulta, né? Ela vai querer entender o que é pai e quem é mãe na questão, né? Fica meio complicado explicar isso para ela, né? Eu acho, na minha opinião, que não devia.
Sim, por que não? Eu acho que devem ter o mesmo direito, sim, desde que sejam pessoas idôneas, né, que estejam empenhados realmente em adotar uma criança, empenhados em educá-las direito, com carinho, com amor. Eu acho que é a mesma coisa que um casal hétero. Eu acho que não é nem questão de direito, eu acho que não importa o que eles fazem entre eles, como eles querem viver a vida. Mas colocar uma criança inocente para compartilhar disso, que não tem escolha, eu acho que é da nossa responsabilidade mostrar para eles o que é o certo e o errado. Não digo nem que é errado, mas eu acho que não. Acho que sim. São pessoas que escolhem essa opção, né? Eu acho que a gente não pode julgar se elas escolheram. E sim, né? Se elas querem ter um filho, elas têm o direito de ter um filho, independente do sexo delas ou não. Sim, porque tem muitas crianças abandonadas, carentes de um cuidado, de um afeto, que pessoas têm plenas condições de oferecer. Aí, Frei Moisés, olha, uma questão bastante delicada, igualmente, porque repare o seguinte, as pessoas mais jovens, quando escutadas, quando vão responder, respondem de forma mais positiva. As pessoas já mais velhas, mais experimentadas na vida, etc. e tal, respondem de uma outra maneira, normalmente são contra, porque aí tem o problema da criança, no sentido de que ela não tem escolha, etc. e tal. Como é que fica essa questão, Frei Moisés? Porque uma coisa que o movimento homossexual defende, por exemplo, que vale a formação da personalidade. Claro, se você criar uma criança como sendo, por exemplo, embora sendo biologicamente um homem, mas você colocar na cabeça dele que ele pode ter uma alma feminina, vamos dizer assim, ele pode acabar desenvolvendo isso, porque o comportamento pode ser modificado conforme a instrução que recebe. Mas ainda que a formação da consciência da pessoa seja formada dessa maneira, o dado da natureza sempre vai dizer o contrário, né? Porque se eu estou diante de um homem, eu não estou diante de uma mulher. Então, quer dizer, é uma coisa assim muito complexa. Mas qual é o parecer que o senhor tem em relação à questão de adoção de crianças por parte de pares homossexuais? Eu vejo grandes dificuldades. Alguém lá colocou com muita propriedade, primeiro, pessoas idôneas. Tem muitos heterossexuais que adotam uma criança e não são idôneos. É verdade. Então, isso aí eu acho muito importante. Agora, veja que já estão partindo para a reprodução assistida. Não é? Vai alugar, digamos, através do laboratório, alugar um útero, não é, de uma mulher para que ela gere um filho que serão dos dois homens ou das duas mulheres. Traduzindo, você vê os desdobramentos. Eu, pessoalmente, vejo com muita reticência, não é? Embora, teoricamente, você pode ter dois homossexuais que, de fato, respeitem a identidade, essa criança vai ser heterossexual, ela vai ser heterossexual, não é? Teoricamente, sim. Agora, do ponto de vista psicológico, eu vejo problemas da identidade, com quem vai se identificar. E o fato é que a psicologia, normalmente, até hoje, ela sustenta que a diferenciação ela ajuda, é um elemento fundamental na personalização. Senão você fica sem saber bem quem você é. Você fica sexo neutro. Não é? Quer dizer, isso que eu vejo um grande problema. Agora, sobretudo, a recorrer ao laboratório não tem nem discussão. Não é? Isso é um arbítrio inadmissível. Não, nós vamos querer ser pai, vamos querer ser mãe e vai ao laboratório. Isso eu acho que já ultrapassou. No tocante a acolher, de fato, oficialmente, a igreja, ela sempre pôs resistências no sentido de dizer, não, temos que respeitar, como a senhora colocou, temos que respeitar a criança. E se nós colocarmos nessa situação, agora aí também vale o inverso, não é? Uma criança homossexual, uma afetiva, não é? Que é filha de um casal, não é? Homem e mulher, também é a mesma coisa, sempre haverá problemas. Não é? Para onde vamos, doutora? Aí fica... Essa é uma questão... Do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista jurídico, é uma questão delicada também. Eu diria que na escala das questões homoafetivas, essa seria a mais delicada, exatamente por estarmos inserindo uma criança que é tida pelo direito como uma pessoa em desenvolvimento nesse âmbito. Mas aí o cuidado que o direito verifica é um cuidado que existe em toda e qualquer adoção.
Porque no direito, o que se verificou, pelo menos na perspectiva jurisprudencial, ou seja, das decisões, é que o talento ou a possibilidade do exercício da autoridade parental, que é a obrigação que pais e mães têm para com seus filhos, não está atrelada à opção sexual. Ou seja, o exercício do poder familiar, da autoridade parental, da responsabilidade com a criação dos seus filhos não estaria atrelada à opção sexual. E um argumento que se utiliza muito, Frei, no âmbito do direito, pelas pessoas que defendem a união homoafetiva, é que se tivesse a certeza que filhos, né, de pessoas, de casais homoafetivos adotados seriam pessoas homoafetivas, também não existiria essa mesma questão entre filhos de pessoas heteroafetivas, ou seja, todo casal formado por um homem e uma mulher, tendencialmente teria ali uma criança que seria heteroafetiva. Então, assim, no direito existe uma resistência, mas já existe uma sinalização favorável do Superior Tribunal de Justiça à possibilidade da adoção por casais do mesmo sexo. Neste caso, os cuidados são muito grandes, mas os cuidados na perspectiva que são necessários em toda e qualquer adoção. Por quê? Porque a adoção ela é irrevogável. Então, uma vez uma sentença judicial autorizando a adoção, não se rescinde mais aquela sentença. Então, um cuidado que deve existir mesmo em todo e qualquer processo de adoção, inclusive na adoção de casais homoafetivos. Tá certo. Olha, nós vamos ter que parar por aqui, Frei, uma última palavrinha mesmo. E a palavrinha que eu gostaria que o senhor colocasse, por favor, a partir dessa premissa, que eu acho que deve ficar claro para os nossos telespectadores, é de que a Igreja Católica, nesse caso, e nós aqui de maneira especial, não estamos querendo levantar nenhuma cruzada contra os direitos das pessoas, a sua livre manifestação ou aquilo que pretendem. Mas a Igreja, com sua tradição, com suas convicções, a partir do cerne da mensagem cristã, Frei Moser, o que seria necessário dizer então em termos de afetividade, sexualidade, para neste momento apresentar à sociedade a beleza do matrimônio, a diversidade? Sim. O que deixaria nesse momento? Não tenha dúvida, a diversidade e, sobretudo, você acolher a pessoa como ela é, não é? Ou seja, você não vai fazer distinção, você vai acolher. E tanto assim que nesse livro, O Enigma da Esfinge, tem 40 páginas, estudei muito para chegar a essa conclusão, não é? Que seria o seguinte: como trabalhar pastoralmente com pessoas homossexuais. Trabalhar significa acolher, ajudar a discernir, é isso mesmo que você é ou não é. Então, esse seria, e não emitir julgamentos. Segundo, escrevi um outro artigo, até bastante longo, sobre, com esse título: Irmãos e Irmãs que Deus nos deu. Eu acho que isso também faz parte, não é, do nosso patrimônio, não é, teológico. Todos somos irmãos e irmãs, não importa como você se comporte, não é? E, pelo contrário, nós temos que ir ao encontro daqueles que são diferentes ou que nós achamos que são diferentes. E só para terminar essa questão, eu acho que a nossa pastoral, ela deve evidenciar o respeito em qualquer situação, mas evidenciar realmente a beleza do matrimônio, geração dos filhos, porque senão daqui a pouco, como é que a gente vai ter, não é, uma renovação da sociedade? Tá certo. Frei Moser, obrigado. Doutora, muito obrigado. Obrigado a você que esteve conosco também. Apenas dizer que você deve acessar então o nosso blog, blog.cançãonova.com.br, para que ali você tenha, não é, e tenha a possibilidade de rever o programa, também o site do Frei Antônio Moser, antoniomoser.com, que ali você vai poder rever este programa na íntegra, tá certo? E também saber dos nossos eventos. No nosso blog, você vai saber, especialmente nesse mês de setembro, que está chegando um encontro maravilhoso com o Dr. Nasser, a Enilda Rocha, e eu também vou estar presente, então acessa lá o nosso blog, tá certo? A você o nosso muito obrigado. O debate não para aqui, é por isso que o tempo acabou, mas o debate não é? O debate continua e nós nos vemos na próxima sexta, se Deus quiser. A todos um ótimo final de semana e até lá.